Mas vamos falar de seleção brasileira. Nesta semana tivemos a convocação, tivemos a lista dos convocados para a seleção brasileira para 2 amistosos. Um que rola na quinta-feira, dia 26, contra a França, e na outra terça-feira, dia 31, contra a Croácia. Mas para falar da seleção brasileira, eu não estou sozinho. Tenho um convidado especial aqui no Sábado Esporte Clube para hoje. E ele manja muito de seleção brasileira e deve estar ansioso para acompanhar esses novos testes que o Carlo Ancelotti vai promover nesses amistosos da seleção. É mais ou menos isso, Matheus Miranda. Boa tarde para você. Boa tarde, Bessa, a todos que nos acompanham pela programação da Rádio Clube do Pará. Muito obrigado pelo convite. Consegue me ouvir bem? Tá tudo certo, pode falar. Beleza, Maurício. Olha, eu achei a convocação boa, principalmente por causa da presença de 2 nomes. Os atacantes Ryan e o Igor Thiago. O Ryan, que hoje é jogador do Bournemouth, time que ocupa o meio de tabela do campeonato inglês, já era destaque no Vasco, inclusive, até o início da temporada. No ano passado, inclusive, fez uma temporada de destaque com a equipe carioca, que foi vice-campeã da Copa do Brasil. Foi para a Inglaterra, teve um início muito bom no Bournemouth e continua sendo titular, inclusive, da equipe. Atuou ontem no empate por 2-2 do Bournemouth contra o Manchester United. E o Igor Thiago, para quem não conhece, o Igor Thiago jogou no Brasil aqui no Cruzeiro. Ele fez parte daqueles elencos do Cruzeiro que passaram 3 temporadas na Série B do Campeonato Brasileiro. E saiu desconhecido aqui do Brasil, inclusive muito criticado pelo torcedor cruzeirense naquela época. Foi jogar no futebol da Bélgica, na temporada passada foi contratado pelo Brentford, que é também um time de meio de tabela do campeonato inglês. E o Brentford, ele sofreu uma lesão muito grave de joelho, então ele perdeu praticamente a primeira temporada toda. Ele vai para a segunda temporada agora no time inglês, mas com cara de primeira, porque é a primeira temporada que ele consegue jogar por completo. E atualmente ele é vice-artilheiro do campeonato inglês, ele só está apenas a do Haaland, centroavante norueguês. Então é um centroavante que vive um excelente momento. E além disso, essa aí para quem está nos ouvindo agora, o Igor Thiago tem uma característica diferente dos outros centroavantes que o Brasil tem hoje. É um jogador mais de área mesmo. Ele é o mais novo. Ele é o mais novo que a gente tem, né, Matheus? Exatamente. Nessa convocação. Exatamente. Ele tem mais de 1,90 m, um jogador mais de área, um jogador que prende mais a bola, cobrador de pênaltis, referência. Então, é um centroavante que, além de estar vivendo um excelente momento próximo da Copa do Mundo, é um jogador que tem uma característica que hoje a seleção brasileira não tem. Os centroavantes da seleção brasileira são jogadores de mais mobilidade, como é o caso do João Pedro, que foi convocado também. O Igor Thiago não. O Igor Thiago já é uma referência, também sabe jogar fora da área, mas já é um jogador que fica mais próximo do goleiro adversário. Então, 2 nomes que me chamaram a atenção. As ausências: Bruno Guimarães, que é um jogador que muito provavelmente vai estar na Copa do Mundo, mas que está lesionado, meio-campista do Newcastle, time da Inglaterra também. Sofreu uma lesão muscular e se recupera dela para conseguir chegar a 100% na Copa do Mundo. E, logicamente, a ausência do Neymar, o Neymar que já, desde quando se lesionou no joelho com a camisa da seleção brasileira, nunca mais foi convocado. Existia a expectativa dele ser convocado, mas acabou não sendo correspondida. De qualquer maneira, Bessa, independentemente dos nomes que foram colocados, eu acredito que é uma boa seleção para esses 2 testes. São 2 grandes testes contra a França, campeã da Copa do Mundo de 2018, na final contra a Croácia, que é o adversário do Brasil, diante da Croácia, que eliminou a seleção brasileira na última Copa do Mundo. A gente cobrava muito disso, no Brasil ter testes amistosos mais pesados. E agora a seleção brasileira vai ter com o Carlo Ancelotti. Olha, Matheus, o meu convite para ti, ele não foi à toa. Primeiro que você entende muito de Premier League, eu sou muito centrado só em um clube de lá, entendeu? Então, às vezes eu acabo ficando voado com a maioria, mas lógico que acompanho. Assim, a gente vai enfrentar uma seleção francesa primeiro, com esse plantel, que ainda é um plantel de testes. Tu acha que o Neymar, na última, pode aparecer? Acredito que existe sim a possibilidade, contanto que ele esteja bem fisicamente e tecnicamente. O próprio Ancelotti falou na entrevista coletiva depois da convocação que ele não convocou o Neymar por essa razão, que ele não vê ainda o Neymar 100% condicionado, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista técnico. Então, eu acredito que se o Neymar, até antes da Copa do Mundo, conseguisse colocar 100% nesses 2 aspectos, ele pode sim ser convocado.
Até porque, para mim, existe sim uma vontade do Ancelotti em convocar o Neymar. Por outro lado, ele não vai convocar o Neymar se ele não oferecer as condições que para o Ancelotti são as necessárias para que ele seja convocado para a Copa do Mundo. E eu acredito que o Ancelotti está esperando sim o Neymar se condicionar bem para estar em condições de poder disputar a Copa do Mundo. Até porque, galera, acho que é importante ter consciência também de que são 8 jogos agora na Copa do Mundo. E a seleção brasileira não vai precisar do Neymar durante 90 minutos, durante 180 minutos, ou durante 120 minutos, contando com prorrogação, disputa por pênaltis. O Neymar pode ser um jogador importante em segundos tempos, ou em jogos um pouco mais amarrados. E é um jogador que hoje, no meio de campo, a gente falava sobre Igor Thiago, hoje a seleção brasileira também não tem um jogador com essa característica do Neymar no meio de campo. Qual é o mais próximo dessa convocação que tu acha, antes de tu concluir o Neymar? Que foram convocados para agora? Quem tu acha que tem mais a proximidade? Seria o Gabriel Sara? Mais próximo do Neymar, o Rafinha? Sim. O Gabriel Sara ou até mesmo o Rafinha, mas eu acredito que o Rafinha consegue ser mais útil jogando pelo lado do campo, tanto pela esquerda quanto pela direita. O Gabriel Sara, assim, para quem não sabe, o Gabriel Sara é um jogador revelado pelas categorias de base do São Paulo. Ele foi negociado com o Norwich, que na época disputava a segunda divisão do campeonato inglês. Depois ele foi vendido para o Galatasaray, clube turco, e hoje é um dos destaques da equipe que inclusive foi eliminado agora no meio de semana na Liga dos Campeões para o Liverpool. E é um jogador que de fato tem jogado bem, inclusive se destacou em jogos de Champions League. Então eu acredito que isso pesou muito para a convocação dele para a seleção brasileira. Outro bom teste, tá? Pensando em Copa do Mundo. Eu acredito que sim, ele é um jogador que se aproxima um pouco mais do Neymar em relação a características, logicamente não a técnica e a talento. Então, eu penso que a situação do Neymar da seleção brasileira é essa. Se ele conseguisse colocar 100% à disposição do ponto de vista físico e técnico, um jogador que vai sim ser convocado, e assim, Bessa, como eu falei anteriormente, a seleção brasileira não vai depender do Neymar durante 90 minutos e talvez nem todos os jogos da Copa do Mundo. Mas sim, é um jogador que ainda, com o talento que tem, pode fazer a diferença em alguns jogos da competição, embora hoje ele tenha menos capacidade de decidir para mim do que foi nas últimas Copas, como foi 2014, 2018 e também em 2022. Foi muito bom tu tocar nesse assunto do Neymar também, e Matheus, porque é o seguinte, muita gente pensa que o Neymar, como tu bem citou, ele não vai chegar sendo titular, mas muita gente vai querer pegar ele para Cristo, de repente se um Brasil não utilizar ele e ganhar, olha aí, não precisa nem dele. Ele vai ser o centro das atenções jogando ou não jogando. Mas independente disso, é bom lembrar que há todo um plantel voltado e também blindado pelo Ancelotti para justamente evitar esse tipo de pressão, né? Com certeza, e os jogadores da seleção gostam dele. Então seria um fator a mais para que a seleção brasileira durante a Copa do Mundo deste ano jogasse, se motivasse em função dele também. Por outro lado, Bessa, eu acredito que é importante a gente ressaltar que ainda existe essa discussão e, de certa forma, um pouco de estofo para o Ancelotti, porque ele é o Ancelotti. Um técnico que tem moral no mundo do futebol, como técnico e como ex-jogador também. O Ancelotti foi um jogador muito vitorioso na época em que atuava. Então acho que as discussões se tornam um pouco menos acaloradas e a gente dá um pouco mais de razão para essa escolha, porque é o Ancelotti. Se fosse outro técnico, as críticas seriam piores, ou ele já teria cedido essa pressão e colocado o Neymar. Aí, Matheus, não fuja da minha pergunta. Quem você acha que serão os volantes da seleção para esse jogo contra a França, principalmente pensando na posição do Bruno Guimarães? Beleza, eu acredito que serão Casemiro e Fabinho, levando em consideração o fato de que a temporada do André Santos no Chelsea ele alternou na posição titular e reserva, e também por causa da situação que o Botafogo hoje passa dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Danilo volta para o futebol brasileiro nesse ano, consegue se destacar no time do Botafogo que passa por problemas na temporada até então. O Fabinho, embora tenha ido para o Oriente Médio, a gente tenha acompanhado menos, é um jogador que foi constantemente titular e conseguiu ter uma certa regularidade. Então eu penso que o meio de campo da seleção brasileira hoje, de titulares absolutos, só tem um, que é o Casemiro. A temporada do Casemiro no Manchester United é muito boa, tá, gente? É a temporada mais artilheira da carreira dele, ele nunca havia feito tantos gols numa temporada só. Os números defensivos dele também são muito bons. Ele não vai permanecer no Manchester United na temporada que vem, embora não seja a vontade dos torcedores. Os torcedores do Manchester United, inclusive,
tinham a vontade de que o Casemiro permanecesse mais uma temporada. Mas essa decisão já foi tomada por ele, pelo clube, ele não permanece no clube inglês na temporada que vem. Com certeza, depois da Copa do Mundo, é um jogador que vários clubes do mundo Eu vão já estar ia de falar olho. isso. Eu já ia falar isso. O que ele vai valorizar se ele conseguir desempenhar o que ele sabe, né? Exatamente. E, Bessa, eu queria destacar uma outra ausência na seleção brasileira, que eu acredito que provavelmente vai ser convocado quando retornar. Na verdade, ele já voltou hoje, tá? Mas passou um tempo sem poder jogar. É o Estevão, atacante do Chelsea. O Estevão que foi contratado nessa temporada pela equipe inglesa. Ele alternava jogos como titular e jogos como reserva. E num dos melhores momentos que ele estava vivendo com a camisa do Chelsea, acabou se lesionando, retornou hoje, inclusive, na derrota para o Chelsea contra o Everton, mas um jogador que eu acredito que, se estiver em condições físicas ideais, vai ser convocado sim para a Copa do Mundo, muito provavelmente no lugar do Luiz Henrique. Tem algum outro nome que tu acha que também pode ser uma surpresa, que não foi convocado agora, mas que pode ser convocado na última lista decisiva? Bessa, eu acredito que sim. Eu não consigo lembrar agora o nome específico, mas eu acho que algumas posições ainda estão em aberto. Vamos lá. Acredito que a dupla de zaga titular vai ser Gabriel Magalhães e o Marquinhos, se não houver outra surpresa, mas eu penso que as duas outras posições ainda estão em aberto para a seleção brasileira. Os três goleiros vão ser esses, com exceção do Hugo, tá? Eu acho que o Alisson deve voltar. Vão ser os goleiros da seleção brasileira na Copa do Mundo. Na posição de meio de campo, acredito que ainda falta mais um volante, ainda tem uma posição em aberto, e no ataque, que é a posição com mais opções. Então eu penso que ainda tem posições em aberto na seleção brasileira, em todas as posições praticamente, com exceção do gol e da dupla de zaga titular. Esses amistosos eles vão ser muito importantes, Matheus, para principalmente os atacantes. Quem se apresentar melhor praticamente diminui, por exemplo, a chance do Pedro, do Flamengo, não sei, eu ainda acho que ainda fica uma interrogação, mas esses amistosos, a depender de repente da atuação do Ryan e também do Igor Thiago, eu acho que eles podem, pelo momento deles nos clubes, se forem bem pela seleção, já praticamente escreverem o nome deles na última convocação. Tu pensa mais ou menos assim também? Da mesma forma, Bessa, os jogadores que conseguirem, muitos jogadores que foram convocados agora já estão garantidos na Copa, né? Sim. Convenhamos, muitos já estão garantidos. Mas eu acredito que essa última convocação serve justamente para dar uma última chance para garantir ainda essa vaga na Copa do Mundo e para jogadores que vão ter a primeira oportunidade, como é o caso do Ryan e do Igor Thiago. Por outro lado, é importante a gente levar em consideração que a Copa do Mundo também é muito momento. Então, eu não duvido de que um jogador que, por enquanto, não foi lembrado, mas que esteja passando por um excelente momento na temporada, possa ser convocado, como é, por exemplo, o Antony. O Antony, o atacante que hoje é do Betis, revelado pelo São Paulo, não deu certo no Manchester United, faz uma excelente temporada no Betis, e eu acredito que é um nome que, por exemplo, se estiver vivendo ainda um excelente momento na temporada, pode ser lembrado na última convocação. Eu falava do Estevão, do Luiz Henrique, do Rafinha. Esse atacante pela direita, eu acredito que hoje o titular é o Rafinha. Mas reserva, por exemplo, dele ainda está em aberto. Tem o Estevão, tem o Luiz Henrique, e eu acredito que o Antony pode ser um nome que pode surpreender ainda, pensando na Copa do Mundo. Perfeito. E ainda faltam menos de 3 meses para a Copa do Mundo. 82 dias, tá bom? Exatamente. 82 dias, para ser mais preciso. Então, os jogadores ainda vão passar por oscilações, ainda tem as lesões, a temporada europeia tem sido muito desgastante. Ou seja, é importante que a gente fique de olho nesses nomes que ainda podem aparecer na última lista do Ancelotti e que, porventura, sejam surpresa na convocação. O Rodrigo, por exemplo, é um nome que para mim estava praticamente garantido, mas se lesionou da Copa. Então, nada garante que outros jogadores, infelizmente, possam passar pela mesma situação. Tu citou o Antony aí, né? Então acho que ele pode ser a surpresa. E, Matheus, a gente falou do Brasil, mas a gente vai enfrentar uma França que vem praticamente com a cavalaria deles, né? Acho que com exceção talvez do Barcola e do Condé, todo mundo ali é bem do time principal, né? Exatamente, esses 2 jogadores que não foram convocados justamente por terem se machucado. A seleção francesa, por nomes, é a favorita para ganhar a Copa do Mundo, por nomes. Já era no ano passado, é uma geração talentosíssima e
quando sair a lista final, vai ser possível a gente fazer uma convocação de jogadores não convocados para a Copa do Mundo pela seleção francesa. É verdade. Principalmente no ataque. Por outro lado, é importante a gente destacar que é uma seleção que tem enfrentado críticas no futebol europeu, justamente por ter nomes muito talentosos, mas que como time não conseguiram mais entregar um futebol tão mais eficiente, vistoso e vencedor como foi na Copa do Mundo de 2022. Tanto é que o Deschamps, que é o técnico, não vai permanecer como treinador da seleção francesa depois dessa Copa do Mundo. Então é um sinal de que existe uma geração talentosíssima, existem jogadores muito jovens que ainda estão longe de chegar no ápice, mas que ainda podem entregar algo muito grande para os seus clubes e para a seleção francesa, mas que ainda não conseguiram entregar aquilo que mais se queria da seleção francesa. A seleção francesa, por exemplo, depois da Copa do Mundo, não conseguiu ganhar Nations, não conseguiu ganhar a Eurocopa e enfrentou questionamentos em relação ao que a seleção francesa apresentou como time. Aliás, a própria Copa do Mundo de 2022, Bessa, a seleção francesa foi crescendo de desempenho no mata-mata, assim como foi em 2018, ano que a seleção francesa foi campeã. Se via muito talento, mas às vezes todo aquele talento junto não conseguia entregar aquilo que se imaginava, aquilo que se projetava em relação à equipe. Então a seleção francesa continua sendo, por nomes para mim, a que tem mais possibilidade de ganhar a Copa do Mundo, mas talvez não como time. Como time eu vejo que a seleção espanhola e ainda a seleção argentina estão na frente da seleção francesa nesse aspecto. São os contrastes. Em relação à seleção da Croácia. São os contrastes, né? Mas tu ia pontuar, já ia te chamar justamente para falar sobre a Croácia. Tem um pingo de revanche aí nesse duelo. 12 jogadores que estiveram naquela convocação da Copa do Mundo do ano passado, de 2022, estarão presentes, né, nesse amistoso. Tem uma revanche aí no ar também? Olha, Bessa, talvez sim, mas num patamar de sentimento muito baixo, até porque o amistoso para a Copa do Mundo. Eu acho que se esse confronto tivesse ocorrido da Copa do Mundo de 2026, sim, teria mais uma cara de revanche. Uma seleção croata que passa por um processo de envelhecimento que já era visível na Copa do Mundo de 2022 e que eles vão passar de novo por essa etapa em 2026, que fez uma Eurocopa muito ruim, uma Eurocopa que a seleção croata sequer passou da primeira fase. Mas assim, a seleção da Croácia já havia uma desconfiança em relação a ela em 2022 e a seleção da Croácia conseguiu eliminar a seleção brasileira e chegar até a semifinal da Copa. Então é uma seleção que, embora hoje a gente considere como a segunda prateleira do futebol europeu e passe por um processo de envelhecimento das principais figuras, das principais jogadores que foram protagonistas da campanha do vice-campeonato em 2018, não se pode duvidar. Claro. Olha, Matheus, acho que a gente conseguiu passar aqui a lista, as dúvidas, as possíveis surpresas. O Brasil, pelo menos de todo esse caminho que o Ancelotti fez até aqui, ele pelo menos conseguiu trazer um conjunto. Tu acabou de falar ainda há pouco sobre a seleção francesa, que são vários jogadores talentosos, mas que muitas das vezes não conseguem funcionar como um time, como um coletivo. No Brasil, se a gente não tem aquele cara, talvez assim, fora da curva, como a gente já teve um Neymar, como a gente já teve em outras seleções, como conjunto, tu vê a seleção brasileira pelo menos bem para começar aí essa trajetória na Copa? Eu vejo a seleção brasileira como um conjunto capaz de competir bem na Copa do Mundo. Por outro lado, ainda abaixo de algumas seleções que eu já mencionei ainda há pouco. A seleção espanhola, a seleção francesa, a seleção argentina, a gente pode colocar também a seleção da Inglaterra nessa discussão, mas sim com a capacidade de competir, tanto do ponto de vista individual. Há jogadores da nossa seleção que estão passando por um momento individual excelente, como é o caso do Vinícius Júnior e do próprio Rafinha, tanto do ponto de vista coletivo, e também eu acho que a gente pode destacar também a presença do Ancelotti, que é o treinador que já se mostrou extremamente vencedor no futebol europeu e agora tenta reescrever essa história vencedora na seleção brasileira. Tu faz muito isso comigo lá nos programas da cultura, viu? Minha vez de dar o troco. Matheus, Brasil e França e Brasil e Croácia, o que você espera para esses dois duelos? O que tu apontaria aí? Se tem um vitorioso, se tem um placar para isso? Bessa, para mim o grande teste vai ser contra a seleção francesa e eu penso que a seleção francesa é mais capaz de ganhar o jogo diante do Brasil pelo processo
de preparação que teve para a Copa do Mundo, com o mesmo treinador, com um grupo de jogadores muito bem definido, embora como time ainda em alguns momentos não tenha entregado aquilo que a gente imaginava. Já contra a seleção da Croácia, eu vejo a seleção brasileira com mais capacidade de conseguir sair vencedora. De qualquer maneira, são dois excelentes testes que vão dar um pouco de cara de Copa do Mundo, vai para 2 amistosos antes da competição principal começar. Tu sentiu, Matheus, que com a chegada do Ancelotti parece que cicatrizou um pouquinho, né, daquele sentimento que a gente tinha de tristeza, assim, da seleção, de desconfiança? Tu acha que o Ancelotti resgatou? Falando por mim, eu senti esse resgate, sabe, de mano, eu vou assistir de novo porque dessa vez eu consigo acreditar mais uma vez. Eu não sei se fosse, talvez não tivesse o mesmo treinador, não sei se eu teria essa mesma vontade, mas ao meu ver, recuperou pelo menos boa parte da confiança do torcedor, pelo menos para acreditar mais uma vez. Bom, só acredito que a confiança foi retomada, mas eu ainda vejo um distanciamento do torcedor brasileiro com a seleção brasileira. Porém, eu acho que a gente vai ter uma noção maior e melhor disso quando começar a Copa do Mundo. Porque quando começa a Copa do Mundo, esse sentimento de Copa do Mundo acaba contaminando, afetando todo mundo aqui do nosso país, né? O Brasil é um país que vive o futebol de uma maneira muito diferente dos outros países, principalmente quando a gente pensa na Europa. Então a gente vai conseguir ter uma noção melhor dessa aproximação, desse sentimento de orgulho do torcedor brasileiro com a seleção quando a Copa do Mundo começar. Mas também depende muito do que a seleção brasileira apresentar dentro de campo. Tá certo, eu falei aqui com o Matheus Miranda. Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui no Sábado Esporte Clube. Conseguimos destrinchar, acho que o máximo da seleção brasileira nessa expectativa, hein? Com certeza, Bessa, obrigado pelo convite. Fico sempre à disposição para ajudá-los. E olha, como você falou, faltam 82 dias para a Copa do Mundo. Então, ainda tem muita pré-copa para rolar antes da convocação definitiva e antes da bola rolar. Matheus, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, viu? A gente se vê aí nesses caminhos aí do jornalismo, da imprensa em geral, viu? Valeu, Bessa. Tamo junto aí. Bom programa. Valeu, eu falei aqui com o Matheus Miranda sobre a seleção brasileira. O jornalista Matheus Miranda sempre em cima do lance, um cara perito em Premier League, seleção brasileira e assuntos gerais do futebol. Não teria outra pessoa melhor para falar sobre isso, principalmente sobre a seleção brasileira neste momento. Então, torcedor, quinta-feira, dia 26 de março, 17 horas, seleção brasileira jogando contra a França. É o primeiro amistoso, o segundo dia 31, às 9 da noite, contra a Croácia.